A novela do voto secreto aos vetos governamentais na Assembleia Legislativa de Alagoas ganhou mais um capítulo, desta vez recheado de controvérsias e mais polêmicas. Você vai entender direitinho tudo o que ocorreu ontem na casa de Tavares Bastos, na reportagem de Sabrina Scanoni e Luiz Uchoa. Na ordem do dia não estava inclusa a apreciação do requerimento do deputado Rodrigo Cunha, que solicitava que o plenário decidisse sobre o tipo de voto em relação aos vetos. Mas, a pedido do próprio parlamentar, a mesa diretora decidiu votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A sessão foi suspensa para que a CCJ se reunisse. Quase 2 horas depois, a comissão apresentou o resultado. O parecer inicial da deputada Jó Pereira, que é a favor do voto aberto, foi rejeitado. Ela defende uma proposta de emenda constitucional. E a Assembleia, mais uma vez, perdeu a oportunidade de construir, ainda antes da apreciação dos vetos, o voto aberto, modificando a legislação. Então, o presidente poderia, assim como o presidente, como 2/3 do plenário, convocar uma sessão extraordinária para apreciar a proposta de emenda constitucional, que já cumpriu todos os trâmites na casa, já tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça, né, aparteando apenas a parte dos dispositivos constitucionais que precisam ser alterados. E aí a Casa, em sessão extraordinária, apreciaria essa proposta de emenda constitucional, modificando o texto da nossa Constituição e daí então apreciando os vetos em votação aberta. Antônio Albuquerque foi o novo relator e por 4-1 a CCJ decidiu pelo voto fechado. Rodrigo Cunha lamentou a decisão. Para ele, o pedido para colocar a votação do parecer na pauta do dia foi feito porque não acreditava no cumprimento da decisão judicial. O Tribunal de Justiça negou o recurso da ALI, contrário à determinação da 16ª Vara da Fazenda Pública. Para a Justiça, a votação nos vetos deve ser aberta. Hoje nós temos elementos jurídicos, não é só a vontade de um parlamentar, além de ser a vontade das ruas, nós temos também decisões judiciais que levam a esse entendimento. Então, infelizmente, ao não adotar o voto aberto, por uma liberalidade dessa casa, demonstra mais uma vez que o que falta é vontade política. Na votação em plenário, Rodrigo Cunha ainda solicitou que o voto do parecer fosse nominal, mas o presidente Luiz Dantas negou a proposta. Apenas 9 deputados foram contra o relatório, 16 decidiram pelo voto secreto, o que descumpre a decisão judicial e aí as divergências na casa de Tavares Bastos. Parlamentares que querem cumprir o que determina a Justiça. A gente tem que mostrar para a sociedade como é o nosso comportamento, qual é o nosso posicionamento. Afinal de contas, foram essas promessas que nós fizemos em praça pública, de mostrar como a gente vota, como a gente procede, que projeto, que proposta nós temos para a sociedade, aliás, para melhorar a qualidade de vida do povo alagoano. Esperávamos que o voto fosse aberto, mas venceu a maioria, né? O parlamento ele tem que arcar também com essa decisão, né, se for o caso. E nós vamos negociar agora, não é, a 17ª Vara, que é o projeto principal que nós que temos aqui que votar, na minha opinião, ainda essa semana, se não houver nenhum impedimento. Outros defendem a autonomia do Legislativo. Respeito às decisões jurídicas e judiciais que foram tomadas, mas o Poder Legislativo está em grau de recurso. Tipo de voto definido, a ordem do dia começou a ser cumprida. 4 processos para serem votados, mas apenas 2 vetos receberam os votos dos deputados. Votação secreta, mas mesmo assim parlamentares como Rodrigo Cunha e Galba Novaes mostraram seus votos, ocasionando mais uma polêmica. Então por que o deputado vota é secreto e ele pega a cédula de votação e expõe? Ele pode dar a sua opinião sobre a matéria, ele pode até dizer da forma que vota, mas não expor a cédula de voto. Isso é uma forma que eu não concordo e também reclamei do deputado Rodrigo Cunha e do deputado Galba Novaes, respeitando o posicionamento deles, mas mostrando a minha forma de discordar. Mas o presidente decidiu não criar mais um problema na Assembleia. Novamente, os vetos do governador à emenda que restringe a 17ª Vara não foram votados. Depois das 7 da noite, a mesa diretora decidiu encerrar a sessão. As votações de mais um veto e do parecer da 17ª Vara ficaram para esta quarta-feira. Os deputados Galba Novaes e Rodrigo Cunha disseram que vão continuar mostrando os votos porque não querem descumprir a decisão judicial. Na votação de ontem, os 9 parlamentares que defenderam o voto aberto foram
Pastor João Luiz, Jó Pereira, Bruno Toledo, Tarciso Freire, Thaís Guedes, Ronaldo Medeiros, Carimbão Júnior, além de Galba Novaes e Rodrigo Cunha. O restante quer a votação fechada. O que podemos esperar mais da nossa Assembleia Legislativa? A Constituição Federal diz que o voto no Legislativo é aberto. 2 decisões judiciais também determinam a votação aberta. Mas ainda assim, a maioria de nossos representantes prefere se esconder atrás de voto secreto. Pior, ainda critica aqueles que externam o desejo contrário ao deles. Um dos princípios básicos da gestão pública é transparência dos atos, quer seja no Executivo, quer seja no Legislativo. Nós temos o direito de saber como os nossos deputados votam, principalmente numa matéria tão importante como a 17ª Vara Criminal. Não podemos esquecer que o Legislativo alagoano frequenta constantemente o noticiário policial, inclusive com acusações de crime organizado, alvo justamente da 17ª Vara. Sem querer ser pessimista, o resultado da votação de ontem leva a uma pergunta. Qual será o futuro dos juízes que têm a árdua missão de combater as organizações criminosas aqui no estado?